Olá, bem-vindas e bem-vindos ao Compacto Podcast. No nosso episódio 39, a gente vai falar sobre a BYD, que é a primeira montadora de carros elétricos líder de vendas no Brasil, na história. A Câmara que aprovou a criação da Política Nacional de Minerais Críticos, crise climática que pode afetar a Copa do Mundo e a Heineken e o SOS Mata Atlântica que estão apoiando iniciativas de revitalização ambiental. Eu sou a Graziela Brum, professora e fundadora da Compacto, que é uma consultoria de comunicação focada em projetos e iniciativas de sustentabilidade e que também tem um podcast. Vocês encontram a Compacto no Instagram, @CompactoCI, no LinkedIn, e vocês me encontram no LinkedIn também como Graziela Brum. Então bora pro nosso primeiro tópico de hoje. A gente vai começar falando da BYD, que está liderando a venda de veículos no Brasil como um todo, é a top 1 no mês de abril. Se a gente olha para o consolidado do ano, as vendas do ano todo de 2026, a gente tem a Volkswagen como a líder de vendas, então de janeiro a abril, mas se a gente olha só para o mês de abril, aconteceu aí algo inédito, histórico, e a BYD ficou em primeiro lugar. Pela primeira vez, uma montadora de carros elétricos está ocupando essa posição no Brasil. E aliás, se a gente olha para o consolidado do ano, ela não está muito atrás não, ela está em segundo lugar atrás da Volkswagen. Essa lista está considerando a venda que é feita para o varejo, a venda que é feita para pessoa física, pra gente, né, pros indivíduos. Então ela não considera a venda de pessoa jurídica, a venda feita para empresas. E cada uma dessas duas empresas, BYD e Volkswagen, que estão ocupando aí primeiro e segundo lugar em abril, e no consolidado do ano, cada uma delas tem uma representatividade aí de uns 12% do total dessas vendas. Aí depois dessas duas, depois de BYD e Volkswagen, a gente tem Fiat, GM e Toyota, as montadoras mais tradicionais, mais convencionais que a gente já está acostumado e que já estão no mercado aí há muito tempo. E o fato da BYD, que é a primeira montadora de veículos elétricos e híbridos, a estar ocupando o topo dessa lista, tá em primeiro lugar, é um reflexo do momento que a gente está vivendo, né? Dos nossos tempos, assim, esse momento de crescimento de carros que são movidos, né? Que tem a energia limpa como energia principal. Enfim, é um marco importante aí de uma transformação estrutural que a gente está vivendo, um novo momento, um novo capítulo. Então aqui a gente está falando de infraestrutura, de forma de consumo também, né? E, de certa forma, em certa medida, uma abertura do consumidor também para esse novo capítulo, porque o fato dela estar sendo líder em vendas mostra isso. Que claro que a sustentabilidade ela é importante, emitir menos gases de efeito estufa, mas o fato de essa decisão de compra, esse carro, representar também uma economia para o consumidor, para o cliente final, claro que isso pesa muito e incentiva muito mais essa decisão a ser tomada. Não é só pelo bem do planeta, mas é também pelo bem do bolso de cada comprador, cliente, indivíduo. E é claro que isso estimula esse comportamento a acontecer. Só que tem um fator ali que também é psicológico nessa história toda, que é o fato da BYD estar em primeiro lugar, pelo menos no mês de abril, mas está em segundo lugar no compilado do ano, não é pouca coisa. Isso indica uma preferência popular. As pessoas estão preferindo essa marca, estão preferindo esse tipo de carro. E isso acaba sendo um argumento mais tangível para a própria empresa usar. Emissões é algo muito honrável e super importante, mas é para o consumidor final um argumento muito mais intangível, claro, as pessoas não têm conhecimento técnico profundo sobre esse assunto. E falar de preferência popular facilita muito o entendimento e a adesão. E aí esse volume, essa preferência popular, acaba trazendo com ela também um volume maior de distribuição desse produto, capilaridade dele, não só dele de forma bruta, finalizada, mas também peças para ele, assistência técnica, e isso tudo vai trazendo, reforçando essa história de preferência popular e trazendo mais segurança também para quem é indeciso, por exemplo, porque sempre que a gente está tomando uma decisão nova, passa pela nossa cabeça, né? O novo, ele traz dúvidas, traz questionamentos, sei lá, como é que eu vou abastecer,
carregar esse carro? Como é que vai funcionar essa logística? Vai ter ponto de recarga próximo da minha residência? Eu consigo instalar na minha residência? Quanto isso vai me custar? E se estragar, o que acontece? Tem peça, tem assistência técnica? É de qualidade? Quando a gente fala de marcas, de empresas que já estão estabelecidas no mercado, isso já está dado. As pessoas não têm mais essa desconfiança. Mas um novo entrante, um novo player, causa essa indecisão. E ela ter ocupado o topo dessa lista de mais vendidos em abril, da marca da empresa mais vendida em abril, ajuda a trabalhar essa insegurança, essa indecisão de pessoas que ainda não têm certeza sobre fazer essa escolha. E tem essa questão da qualidade também, que durante muitos anos a China ela foi associada a uma produção de mais baixa qualidade, que colocava, né, um preço baixo, mais importante do que durabilidade, coisas que não duravam muito, logo estragavam. Então tem todo esse trabalho que precisa ser feito na cabeça das pessoas. Isso já tá mudando bastante, eu acho que as pessoas já não têm mais essa associação. A China se estabeleceu como a fábrica do mundo nos últimos anos e acho que as pessoas já entendem um pouco melhor. E a China já conseguiu alcançar esse lugar, esse posicionamento também de que ela produz desde o mais simples, com menor preço e realmente pouca durabilidade, até produtos mais sofisticados. Vai depender de quanto o bolso vai querer pagar. Mas eu tô falando isso porque existe esse fator psicológico de as pessoas não terem certeza sempre que surge algo novo e novas formas de fazer as coisas. Eu tava até fazendo uma associação aqui, lembrando, né? Eu tava cogitando colocar ou não colocar a fechadura eletrônica na porta, né? Fazendo uma associação aqui sobre essa coisa de algo novo, né? Que é diferente do que se fazia até então. E isso traz algumas dúvidas junto, né? Algumas incertezas. Eu até me peguei pesquisando como é que funciona a bateria, como é que troca, e se, né, dá algum bug, enfim. A chave a gente bota ela na fechadura, gira, 99,9% das vezes ela funciona, né? Tirando raras exceções que ela dá algum problema ali, tem que refazer, dá alguma ajustada. Bom, tem as pessoas também que esquecem chave com frequência, né? Não é o meu caso. Mas aí realmente é um problema. Mas tirando isso, a chave, ela já é o comportamento padrão. Então, quando a gente vai optar por algo novo ou considerar outra forma de fazer algo, essas indecisões, incertezas, inseguranças, dúvidas, né? Vem junto. Enfim, fazendo aqui uma analogia, porque eu acho que isso serve para novas formas de se locomover, novas formas de abrir a porta e para várias outras coisas na vida também. Mas aproveitando que a gente tá nesse tópico de carros elétricos, assim, falando de carro elétrico no geral, né? Não de BYD agora. De fato, ele vem com alguns desafios, que é uma nova lógica sendo implementada, se estabelecendo, né? Ter acesso e ter pontos de recarga para esses carros de fato são um obstáculo cada vez menor, tá? Isso tá melhorando, mas não é como se fosse algo já óbvio e estabelecido, assim como um posto de gasolina que existe um a cada esquina, mesmo, enfim, em grandes centros urbanos com certeza, mas até em cidades pequenas, no interior, sempre vai ter um posto de gasolina na estrada ao nosso alcance. E isso não foi do dia para a noite, claro, isso levou também ali um tempo para essa infraestrutura, esse acesso acontecer. Hoje, o acesso à gasolina está por praticamente todo lugar e ainda não acontece a mesma coisa com pontos de recarga. Por isso até que tem muita gente que ainda compra híbrido, porque esse processo ainda está se estabelecendo, mas já está muito melhor. Só que, claro, que se a gente for pensar nesse processo do abastecimento de gasolina, por exemplo, né, quando ele começou, fazendo uma analogia aqui, né, um paralelo com os carros elétricos, é muito mais fácil estabelecer uma infraestrutura de eletrificação desses carros, acesso à eletricidade para esses carros, do que foi lá atrás estabelecer toda uma infraestrutura de rede, de capilaridade de abastecimento de gasolina. Exige esforço estabelecer esse acesso, estabelecer a nova infraestrutura, mas a gente já tem aí meio caminho andado e muitos atalhos
atalhos para isso acontecer. A tendência é que isso fique cada vez mais acessível. E aí eu acho que quando a gente fala de carro elétrico, existe um entendimento geral que ele é melhor para o meio ambiente. Eu acho que para o bolso do motorista também, as pessoas já entendem, já fazem essa associação, mas talvez elas não entendam no detalhe o porquê que isso é melhor, né? Então, enfim, trazendo aqui um breve passadão do que significa, né? Quais são os benefícios ambientais de ter um carro elétrico e fazer essa troca, né? Dos carros a gasolina, a combustão para carros elétricos. A gente tem nesse modelo muito menos emissões de gases de efeito estufa, até por conta do tipo de energia que eles usam, especialmente quando a gente está falando de Brasil, porque a gente está falando de um país que tem uma matriz energética muito mais limpa que a média. Então esse impacto fica ainda maior. A gente tem uma questão de menos poluição sonora também, se a gente comparar o carro que a gente está acostumado com o carro elétrico. E tem uma questão também dos elétricos e desse novo momento de transição energética que a gente está vivendo cada vez mais no mundo, que é a questão das baterias. As baterias, elas ficam cada vez mais importantes nesse cenário, né? E essas baterias desses carros, por exemplo, se a gente está falando sobre isso, elas têm uma média de duração ali de 15 anos, uma década e meia, e se elas forem montadas de uma forma que é correta, que é adequada, quando chega no fim desse período, quando elas chegam no fim da vida desses 15 anos, desse uso específico, grande parte dessas baterias pode ser reaproveitada, trocando uma parte dela, uma peça ou outra. O que é uma forma de minimizar um pouco também do impacto ambiental que esse tipo de consumo, esse tipo de bem tem no meio ambiente. Indo para o nosso próximo tópico, já que estamos falando de baterias, a gente vai falar sobre a Câmara que aprovou o projeto de lei dos minerais críticos. A gente, inclusive, falou um pouco sobre essa temática e acredito que a gente vai falar cada vez mais daqui para frente, mas no episódio 37 a gente falou sobre a venda da Serra Verde, em Goiás, a uma empresa dos Estados Unidos que aconteceu em abril, aconteceu mês passado, que é a única mineradora de terras raras no Brasil, aliás, a única empresa que extrai esses minérios em uma escala comercial fora da Ásia, que foi uma questão que gerou ali um certo rebuliço, porque coloca o Brasil de novo, né? Não é a primeira vez na história que isso acontece, em um lugar de exportador de commodity, né? Outro país, empresas de outros países vêm aqui, extraem os recursos naturais e levam para agregar valor, beneficiar, fazer tratamento desses recursos em outros lugares. E aí, não sei se motivados por esse acontecimento específico de abril ou não, é algo que já estava rolando desde o ano passado, mas agora a Câmara criou, de fato, um projeto de lei que tem ali incentivos financeiros para que esses minerais fiquem mais tempo dentro do Brasil. E aí não aconteça isso que eu acabei de comentar, né? Eles só sejam extraídos e já vão para fora do Brasil para ter valor agregado fora daqui. Aqui dentro ainda, né? Processamento desses minerais, processo de tratamento, beneficiamento, produção por mais tempo, mais etapas, ainda aqui dentro do Brasil. E eles não sejam de fato, enfim, extraídos e aí logo saiam para ser trabalhados em outro lugar. O nome desse projeto de lei está chamando Política Nacional de Minerais Críticos e Estratégicos, e nesse momento ele vai ser encaminhado da Câmara para o Senado para ser considerado e avançar para as próximas etapas. E a ideia, falando em termos gerais, é que tenham incentivos fiscais para a extração, mas não só para isso, também para beneficiamento e transformação industrial desses minerais dentro do país. A ideia desse projeto de lei, dessa política, é que quanto mais as empresas brasileiras aqui dentro do Brasil avancem nas etapas
de produção desses materiais, antes de exportar eles, maior vai ser o benefício que elas vão receber, segundo essa proposta que está sendo desenhada, que foi desenhada pela Câmara e está indo para o Senado. Então, quanto mais tempo isso ficar dentro do Brasil, maior vai ser o benefício que essas empresas vão receber. A estimativa é que entre 2030 e 2034, então daqui a 5 anos, nem isso, uma média de 5 bilhões de reais devem ser repassados, segundo essa lógica, essa proposta. E a ideia, o motivador, é isso que eu comentei ali no início, né? Evitar que o Brasil vire um exportador de commodities minerais e agregue o máximo de valor possível para esses insumos antes que eles saiam daqui brutos, sem nenhum tipo de trabalho. É uma forma de tentar reposicionar o Brasil na cadeia global e tirar o país desse lugar de exportador de commodity. E isso é importante também porque deixa o país, o Brasil, deixa de ter uma economia tão primária e começa, né, a produzir bens de maior valor agregado. Diferente do que muito provavelmente vai acontecer com o que for extraído daquela mina em Goiás que a gente falou da Serra Verde, porque eles já têm um contrato, um compromisso de nos próximos 15 anos todos os minerais extraídos dali vão diretamente para empresas, para os Estados Unidos. E aí essa política, ela tá olhando para matéria-prima ali, para os minerais virgens, mas também tá olhando para minerais de reciclagem. Então, tá abrangendo equipamentos descartados, resíduo eletrônico, baterias e não só esse mineral recém-extraído. E isso é ótimo porque tem uma abertura maior, abre uma chance maior de a economia circular ser considerada nesse processo. E é super importante que a gente olhe para esse tema porque o Brasil, ele tem a segunda maior reserva de terras raras do mundo, atrás da China ali, que está em primeiro lugar, que tem mais do que o dobro de minerais críticos do que o Brasil, mas o Brasil está em segundo lugar. E aí o lado positivo disso, dessa política, desse projeto de lei, é sofisticar a economia brasileira, né? Trilhar esse caminho de reposicionar o país na cadeia global, nos tirar desse lugar de exportador de commodity. Só que, claro, tem o lado negativo disso também, né? Que é essa política de minerais críticos e estratégicos, que é o nome que está se dando, que está sendo chamado, ela nasce em uma lógica totalmente extrativista, assim como foi com outros recursos, outros insumos que a gente já viveu aí em outras décadas, outros séculos, de tirar mesmo o recurso do meio ambiente. E isso a gente já sabe, ameaça questões ambientais, claro, mas também mexe, impacta o quesito social, questões sociais, porque também vai impactar a vida de povos, comunidades tradicionais. Inclusive, o Greenpeace Brasil e o Observatório do Clima, eles criticaram esses pontos da política, do projeto de lei, a falta de salvaguardas e garantias ali ambientais importantes, transparência no processo e também o fato de ser algo que vai pressionar ainda mais os ecossistemas. Inclusive a gente falou sobre isso um pouco, né, sobre o ponto de vista da ONU, não lembro se foi no episódio passado ou retrasado, em que o Antônio Guterres, o secretário-geral da ONU, falou que a gente precisava ter cuidado para os minerais críticos, para as terras raras não virarem o petróleo do século XXI. Deixa eu ver aqui, episódio 37. Esse mesmo que a gente fala da venda da Serra Verde. E aí, já que a gente está falando de minerais críticos, estratégicos, eu vou aproveitar para abrir aqui um nanotópico que tem uma brasileira que está liderando a construção do Código de Mineração em Alto Mar. Olha aí, mais um momento da ciência brasileira, hein? Ela é oceanógrafa, o nome dela é Letícia Carvalho, e ela está comandando a Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos. Ela é a secretária-geral dessa instância da ONU. E a proposta, a ideia é gerenciar os recursos minerais do fundo do mar e a mineração em águas profundas, de forma que isso seja feito de uma maneira sustentável. A proposta é que seja um conjunto de regras internacionais para
extrair esses recursos de um jeito que gere menos impacto. Então temos aí mais um nome da ciência brasileira em destaque, em posições de decisão, dessa vez uma oceanógrafa, liderando a construção desse código de mineração em alto mar. Parece que o ser humano descobriu o fundo do mar, né? É data center, é mineração. Descobriu como um lugar a ser explorado. Vamos ver. Por isso que é importante ter código, ter política, ter regras internacionais para que isso aconteça da melhor forma possível. Indo para o nosso próximo tópico, a gente vai falar sobre como a crise climática pode afetar a Copa do Mundo e os jogos. A World Weather Attribution lançou um estudo, difícil falar esse nome, hein? Lançou um estudo há poucos dias que está trazendo alguns dados e esses possíveis impactos da crise climática na Copa do Mundo de 2026. Esse estudo, esse relatório, está dizendo que o risco de calor extremo dobrou em 32 anos. 32 anos foi o período que os Estados Unidos sediou a Copa pela última vez. E o risco de calor extremo dobrou nesse tempo, nesses 32 anos. E a estimativa que eles estão fazendo é que 1 a cada 4 jogos que vão ser disputados na Copa podem acontecer em condições de calor muito intenso, muito forte. A Copa, acho que a essa altura, todo mundo já deve estar sabendo, vai acontecer no Canadá, nos Estados Unidos e no México. Talvez o que vocês não estejam sabendo é que ela vai acontecer em 16 cidades. Começa dia 11 de junho, vai até dia 19 de julho. E muito provavelmente o que está se estimando, né? Claro, Canadá e também provavelmente costa do Pacífico dos Estados Unidos vai ter temperaturas mais tranquilas, mais amenas, e aí o sul interior dos Estados Unidos e o México devem ter temperaturas mais altas. E aí o que eles medem aqui não é só a temperatura do termômetro de fato, quantos graus está fazendo, mas é uma mistura ali, uma combinação de calor com umidade que pode ser muito perigoso, especialmente quando a gente fala de momentos de atividade física, porque isso afeta o desempenho, enfim, aumenta o risco de insolação também. E aí isso mistura umidade, calor e movimento do ar. E aí tudo isso pode afetar a capacidade do corpo de regular a temperatura interna por transpiração. Então não é só o número que está no termômetro, tem algumas questões aqui que são consideradas também. Até porque a gente não está falando a gente está falando de pessoas fazendo uma atividade física intensa, né? E aí o sindicato dos jogadores está inclusive recomendando alguns protocolos de calor de acordo com alguns gatilhos ali de temperatura, né? E aí, de novo, é essa temperatura que considera não só a temperatura do ambiente, mas essa mistura de umidade, radiação, e aí isso mede o calor real que o corpo sente. Então não significa que esse é o número que vai estar no termômetro. Mas a recomendação é que a partir de 26 graus esses jogos tenham pausas para resfriamento e a partir de 28 eles sejam adiados de fato. Só que isso é o que o sindicato dos jogadores está recomendando. A FIFA está considerando adiar acima de 32 graus. Então, 4 graus acima do que o sindicato tá trazendo como recomendação, tá querendo. E aí o Simon Stiell, ele é secretário executivo da UNFCCC, UNFCCC, que é a Convenção do Clima da ONU. Ele comentou que os jogos, eles vão acontecer em condições mais quentes, né, por conta das mudanças climáticas, e que a gente precisa agir aí de forma rápida para proteger esses esportes que a gente ama. E que para isso a gente precisa intensificar a transição para energia limpa, que pode ser aí um divisor de águas para o mundo todo, para todo mundo. Inclusive, aqui não é o Simon Stiell falando, sou eu. Mas o nosso primeiro tópico, carros elétricos, fazem parte dessa transição energética.
Indo para o nosso último tópico de hoje, a gente vai falar da Heineken e do SOS Mata Atlântica, que estão trabalhando juntos e apoiando iniciativas de revitalização ambiental. Essa é uma iniciativa que começou tem uns 2 anos, um pouco mais de 2 anos, dentro de uma plataforma da própria Heineken de cultura e sustentabilidade, que se chama Green Your City. Esse projeto, essa mobilização, destinou verba para projetos de revitalização do Rio Pinheiros, especialmente projetos focados em soluções baseadas na natureza, então tinha aí esse foco. Inclusive, aquela ação da Heineken, do Heineken Floating Bar, é possível que vocês tenham ouvido falar, estava dentro dessa plataforma do Green Your City. Esse Heineken Floating Bar, ele é um bar-barco, literalmente. E ele tem um modelo que todo o lucro dele, tudo que ele dá de resultado, esse dinheiro essa verba é destinada para projetos, essas iniciativas de sustentabilidade. E o lucro desse bar, ele foi já destinado para 6 projetos, cada um recebeu ali até R$100 mil. Então dá para dizer que é uma iniciativa aí que já mobilizou, em média, R$500 mil por volta disso. E essa lógica de ter uma ação, nesse caso, né, o Heineken Floating Bar, gerando receita, gerando resultado, ela é muito boa e esse resultado, esse lucro, sendo usado para projetos de sustentabilidade, para soluções baseadas na natureza, para projetos de revitalização ambiental, ela é muito boa para garantir a sustentabilidade financeira desse projeto e para ele parar de pé. O que acontece muitas vezes é que projetos de sustentabilidade, de empresas, eles ficam dependendo do resultado da empresa. E se a empresa, por algum motivo, tem um resultado ruim, enfim, a operação tem algum impacto, esses projetos, essas iniciativas ficam mais suscetíveis a serem cortadas, a serem descontinuadas. Assim não. Essas iniciativas, elas estão tendo uma fonte de renda exclusiva para elas. É aquela história também de associar ESG e sustentabilidade à estratégia do negócio, né? E não como uma agenda paralela. Também tem que ser sustentável financeiramente. Senão ele não sobrevive no longo prazo, acaba acontecendo muitas vezes por espasmos, né? E aí essas iniciativas de revitalização ambiental que a Heineken está trabalhando em conjunto com o SOS Mata Atlântica, elas já estão tendo aí, depois de um pouco mais de 2 anos, alguns resultados socioambientais, algumas melhorias de qualidade da água, resiliência urbana, controle de enchentes, recuperação de áreas degradadas, engajamento das comunidades locais. Ela nasceu com esse desafio aí, nada simples, de revitalizar um rio urbano, um rio que está no meio da cidade, no meio de milhões de habitantes. E aí foram ali alguns projetos que já foram investidos, né, muito com esse foco em soluções baseadas na natureza, e alguns resultados que a gente já vê desses projetos foi, por exemplo, a instalação de ilhas flutuantes que funcionam como filtros. Eles estão chamando de ilhas filtrantes. Ali na região do campus Butantã, da USP, essas ilhas já removeram 5 toneladas de resíduos da água. E aí isso falando sob o ponto de vista do ambiental, né? Mas quando a gente fala do social, elas também empregaram pessoas e 75% dessas pessoas, desses colaboradores, desses funcionários, são pessoas contratadas que são moradores da região. Então também ajuda ali na prosperidade, na renda daquela região. Outro resultado que a Heineken com o SOS Mata Atlântica já teve é uma instalação de infraestrutura verde na Vila Mariana, com revitalização de praça. E aí eles implementaram ali naquela região também terraço de chuva, plantaram mais de 2.200 mudas nativas para aumentar a infiltração de água, evitar alagamento da região. Outro resultado que a gente já consegue medir nessas ações, 1.500 pessoas de regiões da bacia do Rio Pinheiros envolvidas em ações, seja de educação, seja de oficina, monitoramento, atendimento de saúde. Então, essa comunidade envolvida, mobilizada, letrada, educada nesse assunto. E a instalação também de 6 jardins de chuva no Parque da Joia para retenção de água também da chuva.
Esses termos que são mais técnicos, né, talvez não sejam tão conhecidos, jardim de chuva, terraço de chuva, são soluções baseadas na natureza, que são formas ali de preparar, digamos assim, a cidade para lidar melhor com os efeitos das mudanças climáticas, eventos climáticos extremos. Porque além de aumentar a infiltração do solo, ajudar a preparar áreas para serem alagadas em caso de muita chuva, isso também ajuda o controle térmico da região ali, da cidade, ajuda a regular, baixar a temperatura também. Então tem vários benefícios dessas soluções baseadas na natureza. E terraço de chuva, jardim de chuva são algumas delas. E hoje a gente falou sobre a BYD, primeira montadora de carros elétricos, líder de vendas no Brasil em abril, a Câmara que aprovou a criação da Política Nacional de Minerais Críticos e Estratégicos, a crise climática que pode afetar a Copa do Mundo e a Heineken e o SOS Mata Atlântica que estão apoiando iniciativas de revitalização ambiental. Em breve tem episódio especial aí, hein? Fiquem de olho, acompanhem o Compacto Podcast para saber mais. A gente vai ter mais um episódio da nossa série O Que É, mas não vou contar ainda qual vai ser o tópico. Vamos ver. Sigam aí o Compacto Podcast. Se você é um impactado do Spotify, segue no Spotify, dá suas 5 estrelas. Se você é um impactado do YouTube, se inscreve no canal, deixe seu joinha para ser avisado sempre que sai episódio novo toda semana. Um beijo e até o próximo episódio. O Compacto Podcast é uma produção da Compacto com roteiro e apresentação de Graziela Brum e edição de Voz Ativa Produções. Esse episódio usou matérias da Um Só Planeta, CNN, Projeto Colabora, Valor Econômico, Neomundo e Veja.